os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra. E quando os ingleses chegaram àquela região, assim como portugueses e espanhóis, eles já a encontraram povoada, né? E eram muitos povos indígenas que habitavam naquela área. Estima-se que eram faladas mais de 300 línguas, né, naquela região. Eram diversos povos que habitavam aquela área que hoje compreende os Estados Unidos. E aconteceu por lá algo muito parecido com o que ocorreu, por exemplo, aqui no Brasil em relação aos povos indígenas, né? A primeira coisa que ocorre quando chegam os europeus é que os europeus trouxeram doenças para as quais os índios não tinham imunidade, né? Então, ocorre uma mortalidade da população indígena em função dessas doenças que os ingleses trouxeram. E, para além disso, o processo de conquista do território empreendido pelos ingleses provoca o extermínio de muitos povos indígenas, né? de uma população imensa dos indígenas. Além do extermínio em função da conquista da terra, da expulsão dos indígenas da terra, há também registro de casos de escravidão indígena, né, durante alguns períodos em que os colonos ingleses se estabeleceram. Uma diferença do caso dos Estados Unidos para o do Brasil é que aqui no Brasil houve um projeto de educação para os índios, né? É um projeto de catequização que foi colocado em prática pelos jesuítas. Lá não houve a criação de um sistema que visasse o ensino dos índios, né? Então, a colonização inglesa naquela parte da América causou um impacto, né, bastante negativo para as populações indígenas, né, levando ao extermínio de diversas tribos, diversos povos, né, e esse processo ele aumentou depois da independência dos Estados Unidos, né? No século XIX, quando os Estados Unidos se tornaram um país independente, houve um processo de expansão do território, né? A chamada conquista do Oeste, e essa expansão levou esse extermínio da população indígena para essas novas áreas que foram incorporadas, e aí houve um extermínio talvez ainda maior, né, dos povos indígenas, e muitos povos acabaram desaparecendo, né?